Olá, amigos. Bem-vindo mais uma vez. Estou animado para compartilhar com vocês, especialmente hoje, sobre o relacionamento que desenvolveu entre Moroni e Joseph Smith. Foi muito interessante para mim ao ponderar sobre os detalhes. Eu quero falar sobre isso um pouco. Eu falei antes que os milagres se acham nos detalhes. Isso é a verdade. Ao mesmo tempo, é ponderar de como os detalhes se encaixam para fazer uma pintura. E eu quero compartilhar um pouco sobre isso hoje. Dois relacionamentos que eu enxerguei ao ponderar sobre. O primeiro, eu pensei por muito tempo sobre o privilégio que Joseph Smith teve de receber um tutor celestial como Moroni. Já pensou ter um privilégio assim? Eu nem imagino como seria. E ao ponderar isso, eu pensei do outro lado, e do lado de Moroni. E eu pensei sobre como foi o chamado dele, ou a designação. Eu imaginei isso na minha mente, que alguém chegou, talvez o Senhor, e disse, Moroni, queremos que você prepare o Joseph Smith para ser o profeta mais importante, a não ser Jesus Cristo, na história do mundo. E você será o responsável para preparar ele para ser um profeta. Não um profeta, mas o maior profeta. E eu imagino Moroni dizendo, mas como eu não sei o que fazer, porque não João Batista, Pedro, Tiago e João. E eu pensei sobre isso, sobre o privilégio para o Moroni de ser o professor ou tutor pessoal para Joseph Smith. Que privilégio para ele. A segunda coisa que eu quero comentar. Eu penso sobre Moroni. Em Doutrina e Convênios, eu acho que seja 29, que fala que Moroni tem as chaves, ou tinha as chaves, do livro de Mormon. O que são as chaves do livro de Mormon? Eu não sei, para falar a verdade, mas eu sei que ele era o responsável por pelo menos 20 anos enquanto ele estava vivo e mais 1400 anos depois, enquanto elas estavam enterradas. E agora estava na hora de ele largar as placas. E pensa sobre isso. Ele tinha a responsabilidade pelas placas.
e agora tinha que abrir mão delas. Ele tinha que deixar elas nas mãos de um rapaz que confessou a ser culpado de leviandade. E penso sobre isso, se eu for responsável pelas placas, de jeito nenhum eu queria deixar um rapaz assim, não muito sério, ter a responsabilidade delas. E o que você faria se você fosse Moroni e agora tem que deixar as placas nas mãos desse rapaz? Se fosse eu acho que eu daria alguns testes para o Joseph, para ver se ele ficasse bastante sério para aceitar a responsabilidade. E foi exatamente isso que Moroni fez. Ele deu alguns testes e Joseph falhou cada teste. E então Moroni ficou bem receoso de compartilhar as placas com Joseph. E foi 4 anos que ele estava ensinando, testando o Joseph para ver se ele ia entender a importância de cuidar das placas. Então, nós vamos falar hoje e provavelmente no próximo vídeo sobre esses testes que Moroni deu para Joseph e o relacionamento que desenvolveu entre os dois ao longo do tempo. Disse-me que quando eu recebesse as placas sobre as quais havia falado, porquanto o momento em que elas deveriam ser obtidas ainda não chegara, a ninguém deveria mostrá-las, nem o peitoral com Urim Tumim, salvo aqueles a quem me fosse ordenado mostrá-los, e se eu o fizesse, seria destruído. Enquanto falava comigo a respeito das placas, minha mente abriu-se, de tal modo que visualizei o lugar em que estavam depositadas, e isto tão clara e nitidamente que reconheci o local quando o visitei. Nós falamos no último vídeo sobre a primeira vez que Moroni veio para Joseph. E falamos sobre o início daquela visita. Mais uma vez, isso não foi uma visão, foi uma visita de um ser celestial, Moroni, para Joseph. E no final dessa visita, o Moroni disse o seguinte: A seguir me informou de grandes julgamentos que recairiam sobre a terra com grandes desolações causadas pela fome, espada e peste, e que esses dolorosos julgamentos recairiam sobre a terra nesta geração. Então, no final, o Joseph escreveu que Moroni mostrou onde estavam as placas. Isso foi uma visão. Moroni não levou Joseph para o monte para Joseph ver. Ele mostrou em visão onde estavam as placas. E foi tão forte que Joseph disse: eu sabia exatamente onde ir. Então, quando Moroni terminou a mensagem, o Joseph disse que a luz começou a sair e Moroni subiu e foi embora. Depois que Moroni foi embora, Joseph escreveu:
fiquei meditando sobre a singularidade da cena. Eu acho isso muito importante. O presidente Nelson tem falado várias vezes sobre a importância de ponderar, meditar e escrever as mensagens que o Senhor nos dá. E foi isso que Joseph fez. E por causa disso, eu não sei se é por causa, mas isso certamente não mostrou para Moroni que era importante para Joseph, que ele meditou sobre isso. Então o que aconteceu? Moroni voltou, a luz voltou e Moroni voltou. Que foi que ele falou? Você sabe. Exatamente a mesma mensagem. E no final, ele acrescentou um pouco. Ele disse: E também advertiu-me, informando-me que Satanás procuraria tentar-me em consequência da pobreza da família de meu pai, a obter as placas com o fim de enriquecer-me. Proibiu-me isso, dizendo que eu não deveria ter qualquer outro objetivo em vista ao receber as placas, a não ser de glorificar a Deus. E quando Moroni terminou a segunda visita, ele saiu de novo, a luz saiu. E Joseph disse: perdi o sono por completo, atônito com o que havia visto e ouvido. Ele voltou a terceira vez, o Moroni. Repetiu exatamente a mesma mensagem e também E que eu não deveria ser influenciado por qualquer outro motivo, senão o de edificar o seu reino. Caso contrário, não as poderia obter. Moroni disse que Joseph devia contar para o pai tudo o que Moroni lhe falou. Isso foi na terceira visita. Logo após que Moroni saiu a terceira vez, o galo cantou e foi na hora de levantar e ir trabalhar. Joseph foi com o pai e Alvin, o filho, o irmão mais velho, e foram trabalhar na colheita. Alvin pegou no pé do Joseph, dizendo: olha, irmão, nós temos que trabalhar ou não vamos conseguir fazer tudo. O Joseph não estava conseguindo trabalhar muito, porque estava acordado a noite inteira e não apenas isso, ele estava exausto por ter a presença de um ser celestial a noite inteira. Uma coisa que eu aprendi ao meditar sobre isso, lembre que Joseph foi dormir pouco depois de meia-noite. O galo geralmente canta, vamos dizer, às 6 da manhã. Pensa bem, às 6 horas, 3 visitas, mais ou menos 2 horas por visita. Já imaginou o que Moroni poderia ter falado em 2 horas? Isso é uma sessão da conferência geral, sem tempo para o coro cantar. 2 horas.
O que Joseph escreveu na sua história, na Pérola de Grande Valor, é pouco tempo. Então tem muito que Moroni falou que não temos escrito. Mas Joseph não conseguia trabalhar muito. Quando Alvin falou com Joseph, o pai viu que Joseph não estava bem e disse: você deve voltar para casa. Joseph ia para voltar para casa e tentou escalar a cerca ao redor do pomar de macieiras e desmaiou. Por quanto tempo, não sabemos. Mas ele acordou quando ele viu uma luz. Moroni agora a quarta vez. O que foi que falou? A mesma mensagem a quarta vez, e no final Moroni perguntou ao Joseph: e por que você não falou para o pai, como eu falei que você devia na última visita? Joseph não dá a resposta dele, mas eu penso, se lembra com a primeira visita do pai e do filho, Joseph contou para aquele pastor, e como foi que ele reagiu? Se lembra, né? Ele disse que era tudo do diabo. E eu penso que talvez Joseph estava preocupado de como responderia a seu pai. Porque ele não falou, não sei. Mas Joseph imediatamente voltou, contou para o pai. O pai chorou de alegria. Pensa sobre isso. E ele falou para o Joseph: é tudo de Deus. Faça tudo que o anjo lhe falar. Então, Joseph foi imediatamente para o Monte Cumora, uns 5 quilômetros. Pensa bem, ele não podia subir a cerca, mas depois ele andou 5 quilômetros para o Monte Cumora. Foi lá, como ele disse, ele sabia exatamente onde ir e pegou um pau para usar como alavanca e tirou a pedra que estava em cima da caixa, tirou a pedra, tentou, e ele viu as placas, e ele tentou pegar elas e foi chocado e jogado para trás. Ele tentou a segunda vez, mesma coisa. Terceira vez, mesma coisa. E finalmente ele disse que eu clamei do fundo da minha alma, porque eu não consigo pegar essas placas. Apareceu Moroni. Agora a quinta vez. Agora você pergunta a quase qualquer membro da igreja: quantas vezes Moroni veio a Joseph o primeiro dia? Elas vão dizer 3 ou 4. Poucas pessoas sabem que ele veio 5 vezes. A quinta vez no monte. E ele disse a Joseph: eu falei durante a noite que não era para você pensar em dinheiro. E você continua a pensar em dinheiro. Não está pronto para receber as placas. Volte no ano que vem, mesmo dia.
22 de setembro. Então esse foi o primeiro teste para Joseph e ele não passou. Então, um ano depois, 22 de setembro de 1824, Joseph volta para o monte. Eu nunca sabia disso. Joseph tirou as placas e pegou elas no segundo ano. Nunca sabia disso. Ele tirou as placas, sabia que não podia usar elas para dinheiro, colocou elas no chão, olhou para a caixa de novo para ver se talvez existisse outras coisas que poderia usar para dinheiro. E tinha coisa bem legal naquela caixa. A mais importante foi o Urim Tumim. Também tinha o machado de Labão e a leona. Já pensou? Joseph olhou para certificar que as placas ainda estavam e elas não estavam. Agora pensa bem. Joseph tinha 18 anos de idade. Se fosse você tem 18 anos. Você teve as placas para, sei lá, 30 segundos talvez. E conseguiu perder elas. Já pensou? Quem seria a última pessoa que você queria ver? Seria Moroni. E foi ele que veio e disse, eu falei que não é para pensar em dinheiro, você continua a não ser preparado. Ele colocou o Moroni, colocou as placas na caixa e mandou Joseph embora. Quando Joseph voltou para casa, a família inteira estava arrasada. Todos pensavam que Joseph ia receber as placas naquele dia. E ele não trouxe. O pai disse, Joseph, se eu estivesse lá, eu teria pegado as placas. E Joseph respondeu, você não entende, pai? O anjo proibiu-me. Foi uma experiência muito triste. Agora, desculpa, eu esqueci sobre o primeiro ano. A primeira vez que Joseph foi para Cumora. Enquanto Moroni estava falando com ele no primeiro ano, ele disse para Joseph, olhe. E Joseph olhou e viu. A glória do Senhor brilhou ao seu redor e pousou sobre Joseph, e ele ficou olhando e admirando. Moroni, aparentemente querendo ensinar pelo contraste, mostrou a Joseph uma outra visão. Dessa vez, o príncipe da escuridão, rodeado por inumeráveis colaboradores dele. Moroni explicou. Tudo isso é mostrado, o bom e o mal, puro e imundo, a glória de Deus e o poder da escuridão, para você saber daqui para frente os dois poderes e nunca ser influenciado ou sobrepujado por Satanás. Eis que o que atrair e levar para o bom e para fazer o bem é de Deus. O que não levar ao bom é de Satanás. E é ele que enche os corações dos homens com o imundo, para andar na escuridão e blasfemar contra Deus. E você pode aprender daqui para frente, que seus caminhos levam à destruição, mas o caminho da santidade é paz e descanso.
Lucy Mack Smith, a mãe de Joseph, escreveu: enquanto Joseph ficou ali, o anjo mostrou-lhe, em contraste, a diferença entre o bom e o mal e também as consequências tanto da obediência como da desobediência para os mandamentos de Deus, de uma maneira tão poderosa que deixou uma impressão que sempre ficou vívida na memória até o fim de seus dias. Ele comentou que daí para frente ele sempre estava desejoso de guardar os mandamentos de Deus. E Moroni instruiu Joseph que ele tinha que purificar o coração e fortalecer a mente para que pudesse receber as placas. O Joseph perguntou, mas quando posso recebê-las? E Moroni instruiu, no ano que vem, se você trouxer a pessoa certa. Quem foi a pessoa certa? Alvin. Tem um grande problema. Eu falei sobre isso na última semana. Alvin faleceu 2 meses depois. Então, Joseph não podia levar ele. Então, o segundo ano eu acabei de explicar. O terceiro ano, 1825, sabemos nada sobre essa visita, porque Joseph não falou nada sobre essa visita. Depois dessa terceira visita, Joseph e o pai dele foram contratados por 2 homens, Josiah Stoll e Joseph Knight, para escavar buscando prata perdida que foi enterrada por exploradores espanhóis, que era o rumor que eles tinham enterrado essa prata. Então, esses 2 homens estavam buscando, contrataram com algumas pessoas, inclusive Joseph e o pai. O Joseph era muito importante porque ele era conhecido como um rapaz que podia ver coisas através de uma pedra vidente. Enquanto eles trabalhavam para esses 2 homens, eles dormiam na casa de um homem chamado Isaac Hale. Esse Isaac, isso foi 137 milhas, que seria mais ou menos 250 quilômetros de onde eles moravam. Lembra que eles estavam tentando ganhar $100 por ano. Isso ia ajudar muito. Então, eles dormiam na casa deste Isaac Hale, que morava perto de onde estavam escavando, em Harmony, Pennsylvania. Isaac tinha uma filha linda que se chamava Emma. E foi durante esse tempo que Joseph chegou a conhecer a Emma. Eles começaram a namorar um pouco, mas foi em, deixa eu pensar, isso foi no outono de 1825. Joseph voltou para casa e depois voltou para escavar mais. Os trabalhadores tinham um acordo entre eles que se achassem a prata escondida,
que depois de dar a maioria para Josiah Stoll e o outro homem, Joseph Knight, que os homens trabalhando iam compartilhar entre si igualmente o que ganhavam da prata. Isso é importante para o que vai acontecer depois. Então, veio a 22 de setembro de 1826. Sabemos pouco sobre essa visita, mas Moroni falou para Joseph: para de trabalhar com aqueles homens, porque tem alguns maus entre eles. Então, logo após, Joseph parou de trabalhar, mas isso foi em setembro de 1826. Em janeiro de 1827, Joseph e Emma casaram. O pai da Emma não concordava de jeito nenhum. Pensa bem, a Emma foi muito bem educada, o pai era rico, o Joseph tinha 3 anos de escola, ele estava escavando para prata perdida, não tinha um emprego fixo, não tinha uma fazenda. Você gostaria que sua filha, muito bem educada, foi criada em riqueza, você gostaria que sua filha casasse com um rapaz desse? Bem, eu acho que eu também não. Então o pai não concordava. Então Joseph e Emma tinham que fugir para casar. Eles casaram e foram viver na casa do pai e da mãe Smith, lá em Manchester. Então, eles estavam lá e trabalhando. No verão, julho, agosto, não sabemos exatamente quando, o pai mandou Joseph para Manchester, para a cidade, o centro. E essas cidades, tem que lembrar, deve ser que tinham 1 ou 2 mil pessoas. Muito poucas. Mas Joseph foi para fazer um negócio e atrasou muito em voltar. A família estava preocupada. Finalmente, Joseph voltou, sentou numa cadeira e disse: eu acabei de apanhar mais forte do que qualquer momento em minha vida. Moroni parou Joseph no caminho e disse: você não tem se focado bastante na obra do Senhor. E você tem que prestar atenção, rapaz, e tem que ser mais sério, porque você vai receber as placas neste ano. Então Joseph sabia com antecedência que ele ia receber as placas naquele ano. Moroni também disse para ele: eu não sei se foi essa visita, eu não sei bem quando, mas ele disse novamente: você tem que trazer a pessoa certa. Bem, não era mais Alvin e Joseph não sabia quem era. Perguntou e Moroni disse: você vai saber. Então, ao pensar, Joseph olhou na pedra vidente que ele teve
e a pessoa certa era Emma. Agora, eu tenho uma pergunta. Moroni falou para Joseph 2 vezes que tinha que trazer a pessoa certa. Por que Joseph tinha que trazer uma outra pessoa, uma pessoa certa? Eu quero ouvir seus pensamentos, quero ler eles nos comentários do vídeo. Por que Joseph tinha que trazer uma segunda pessoa? Mas, então, Joseph sabia com antecedência que Moroni ia entregar as placas. E Joseph fez, na minha opinião, um erro muito grande. Ele falou para certas pessoas que ia receber as placas. E essas pessoas falaram com outras, que falaram com outras. Isso foi muito ruim. Se lembra daquele acordo entre os trabalhadores buscando a prata que iam compartilhar entre si qualquer coisa preciosa que acharam? Bem, esses homens pensavam que se Joseph ia receber placas de ouro, que ele devia compartilhar com eles esse ouro. Um grande problema. Porque Moroni falou para Joseph que nem era para mostrar para ninguém. Então foi um grande problema. Então, dia 21 de setembro de 1827, Joseph e Emma ficaram acordados bem tarde, se vestiram muito bem e foram juntos, emprestando. Eu falo emprestando entre aspas. Emprestando um cavalo e carroça, o buggy, do Joseph Knight. Joseph Knight e Josiah Stoll, aqueles dois homens que contrataram para buscar a prata, eles descobriram que Joseph ia receber as placas naquele dia, 22. Então, por acaso, estavam visitando a família Smith. Então, naquela noite, Joseph e Emma emprestaram o cavalo e buggy. E eu falo emprestar, eles não pediram emprestados, mas eles tiraram e foram. O Joseph queria chegar no monte bem depois de meia-noite, para não ser perturbado pelos homens malvados. Então eles foram juntos. Se lembra que ele tinha que levar a Emma, mas a Emma não podia subir ao monte com ele. Então ela ficou lá embaixo a noite inteira. Então Joseph foi, ele recebeu as placas. Moroni estava lá, entregou para ele e Urim e Tumim. Joseph estava preocupado e ele não trouxe as placas, ele colocou num tronco de uma árvore que estava vazio no meio e escondeu as placas lá.
Ele levou com ele o Urim e Tumim. Desceu o monte e voltaram para casa, mas quando amanheceu, eles não estavam em casa. Joseph Knight acordou, olhou, não viu o cavalo nem o buggy, e ele perguntou: cadê meu carvalho e buggy? Lucy, que sabia que Joseph tinha emprestado o cavalo e buggy, falou para Don Carlos, o filho mais novo: Don Carlos, eu sei que o cavalo, sei lá, foi andando, vai buscar ele. Tentando esperar até Joseph e Emma voltaram. Logo após eles voltaram. Quando chegaram em casa, ele mostrou o Urim e Tumim, ele disse: eu posso ver tudo com eles. E eu vi as placas, são fabulosas e alguém vai traduzir elas. Nunca pensando que seria ele. Vamos parar por aqui hoje e vamos continuar na semana que vem. Obrigado por assistirem. Muito obrigado mesmo.